Olá, turma! Vamos iniciar mais uma aula de matemática. Hoje vamos falar de multiplicação. Alguns significados da multiplicação: a adição de parcelas iguais. Exemplo: na festa da família realizada na escola, as professoras Iris e Brena pararam a festa 5 vezes para fazer sorteios. Em cada parada foram sorteados 32 brindes. Quantos brindes foram sorteados no total? Então, vejamos que a quantidade 32, que se refere aos brindes, ela se repetiu 5 vezes. Então, nós pegamos essa repetição de parcelas iguais e transformamos em multiplicação. Outra forma é a organização retangular, como você pode observar aqui ao lado. Então, quantas carteiras há nessa sala? Observando os números de linhas e colunas, nós vamos fazer esse cálculo. Quantas linhas? 8. Quantas colunas? 5. Então, multiplicamos 8 vezes 5 ou 5 vezes 8 e nós vamos ter o mesmo resultado. Outra situação que a multiplicação apresenta é a combinação de possibilidades. Quantas combinações de roupas podem ser feitas com estas peças? Então, aqui você observa que nós temos 5 camisetas e 3 modelos de calça diferentes. Então, nós fazemos o seguinte cálculo. Calças 3, modelos diferentes e camisetas 5 com cores diferentes. Então, multiplicamos 3 vezes 5 ou 5 vezes 3 e descobrimos que podemos fazer 15 combinações. Observando as meias e os tênis, nós podemos verificar o seguinte. Quantos tênis? 2 pares. Quantas meias? 3 pares. Então, 2 vezes 3 ou 3 vezes o 2, descobrimos que podemos fazer 6 combinações com as meias e os tênis. Agora vamos falar dos termos da multiplicação. Como você pode observar, que o número que vai ser multiplicado, ele pode ser chamado de fator ou de multiplicando. O outro número também pode ser chamado de fator ou multiplicador, porque ele vai multiplicar o outro que está em cima. E o resultado da multiplicação nós chamamos de produto, ou seja, podemos chamar os termos de fator, fator, produto, ou multiplicando, multiplicador e produto. Agora vamos conhecer as propriedades da multiplicação. Vocês viram essas propriedades na adição e agora vamos conhecer as propriedades da multiplicação, que é a comutativa, a associativa, o elemento neutro e a distributiva. Vejamos agora a propriedade comutativa. Assim como na adição, a multiplicação também possui algumas características que podem ser utilizadas quando se está fazendo cálculos envolvendo essa operação. Vejamos que a propriedade comutativa, ela propõe o seguinte, que ao trocar os fatores, o produto não se altera. Observe, você pode calcular 123 vezes 5 e você vai ter como resultado o mesmo que 5 vezes 123. Então, você troca os fatores de posição, porém o resultado será o mesmo. A propriedade associativa. Essa propriedade pode ser utilizada nos procedimentos de cálculo mental. Nós podemos associar os fatores de forma diferente, que o produto não se altera. Vamos observar que nós temos 24 vezes 6 vezes 4. E aqui nós temos 24 vezes 6 vezes 4 repetido. O que você pode observar é que nesse primeiro grupo, nós associamos os 2 primeiros números. Deixamos o último de fora. E no segundo grupo, nós deixamos o primeiro número de fora e associamos os 2 últimos. Por isso que ela é chamada de associativa. E como responder esse cálculo? Observe.
Quando você coloca em parêntese determinada operação, você deve responder primeiro o que está em parêntese. Então, 24 vezes 6 é 144. E você pega o que está fora e repete. Em seguida, você faz o último cálculo e encontra o resultado. Como o 24 ele está de fora, você repete juntamente com o sinal. E o que está dentro, você calcula. 6 vezes 4, 24. E agora você faz o último cálculo e encontra o resultado. E você vê que os resultados são exatamente iguais. Então, é assim que funciona a propriedade associativa. Vamos falar da propriedade distributiva. Essa forma de calcular também favorece o cálculo mental. Para isso, utilizamos a decomposição em dezenas exatas e depois aplicamos a propriedade distributiva. Observe. Vamos analisar o cálculo 4 vezes 25. Você poderia simplesmente montar essa continha 4 vezes 25 e encontrar um resultado. Porém, na propriedade distributiva, você vai ver uma maneira que você pode calcular até mesmo mentalmente, certo? Então, esse 4 vezes você traz e o 25 você decompõe. Quem é 25? É 20 mais 5. Ok, agora vamos fazer a distribuição desses valores. O número que está fora, ele vai multiplicar aqueles que estão dentro do parênteses. Então, 4 vezes o 20, colocamos aqui. O sinal de mais, ele vem, repete. E agora você vai fazer 4 vezes o 5. Então, você coloca 4 vezes o 5. Pronto, você acabou de distribuir esses termos. Agora você responde da seguinte maneira. 4 vezes 20 é 80, mais 4 vezes 5, 20. 80 mais 20, 100. Pronto. Você pode fazer isso mentalmente e você vai encontrar o resultado. Vamos falar do elemento neutro. O número 1 é o elemento neutro da multiplicação, pois é o único número que, multiplicado por outro, dá como produto esse outro número. Então, o elemento neutro da multiplicação é o número 1. Qualquer número que você multiplicar por 1, você vai ter como resultado o próprio número que você multiplicou. Bem fácil de compreender. Vamos aprender agora como calcular por 10, por 100 e por 1000. Quando multiplicamos um número natural por 10, acrescentamos um zero à sua direita. Por 100, acrescentamos 2 zeros. Por 1000, acrescentamos 3 zeros. E assim por diante. Então, vejamos aqui 324 vezes 10. Você pega esse número e repete. E em seguida, você coloca o zero do 10 e coloca à sua direita e você vai ter 3.240 como resultado. 56 vezes 100, você repete novamente e pega esses 2 zeros do 100 e acrescenta à direita e aí temos o resultado, 5.600. 754 vezes 1000, você faz a mesma coisa, repete o número anterior e acrescenta os 3 zeros à direita, fica 754.000. E como calcular números que terminam em zero, mas não é 10, nem 100, nem 1000? É também bem simples. Você calcula, por exemplo, 9 vezes 8, 72. E o zero você acrescenta à direita, então você tem 720 como resultado. Que temos o zero nos dois fatores, mas é a mesma coisa. 9 vezes o 6 é 54. Em seguida, você pega o zero do primeiro fator e o do segundo e acrescenta ao número e vai dar 5.400. O outro cálculo, da mesma forma, 9 vezes 3, 27. E os 2 zeros você acrescenta à direita,
você vai ter 2.700 como resultado. 6 vezes o 300, mesma coisa. Você calcula 6 vezes 3, 18. Pega os dois zeros e acrescenta à direita. E resultado 1.800. Basta saber a tabuada e você vai conseguir fazer os cálculos sem nenhuma dificuldade. Agora vamos conhecer alguns números multiplicativos. Eles fazem referência a uma quantidade que foi multiplicada, ou seja, determinam um número de vezes pelo qual uma quantidade foi ou será multiplicada. Por exemplo, o número chamado de dobro. Ele significa que uma quantidade vai se repetir 2 vezes. O triplo, a quantidade vai se repetir 3 vezes. O quádruplo, 4 vezes. Quíntuplo, 5 vezes. Sextuplo, 6 vezes. Sétuplo, 7 vezes. Octuplo, 8 vezes. Nônuplo, 9 vezes. E décuplo, 10 vezes. Vejamos aqui 3 exemplos. Joana tem o dobro da idade de Lourdes. Se Lourdes tem 12 anos, qual é a idade de Joana? Veja que Joana tem o dobro, ou seja, ela tem 2 vezes mais que Lourdes. Então, nós calculamos 2 vezes o 12, que é igual a 24. Bem simples. O preço do bolo maior é o triplo do preço do bolo menor. Sabendo que o bolo menor custa R$ 25,00, qual é o preço do bolo maior? Então, se é o triplo, será multiplicado por 3. Então, você calcula 3 vezes 25, você vai descobrir que o bolo maior custa R$ 75,00. Rui tem R$ 375,00 e Juca tem o quíntuplo dessa quantidade. Quanto os dois têm juntos? Veja que aqui você vai fazer 2 cálculos. O primeiro para saber quanto é o quíntuplo de 375. E o segundo para pegar esse resultado e juntar com o dinheiro de Rui. Então, você calcula primeiro para descobrir o quíntuplo, 5 vezes 375, dá 1.875. E depois você pega o dinheiro do Juca e junta numa adição com o dinheiro de Rui, você descobre que os dois juntos têm R$ 2.250. São problemas bem simples, basta que você conheça cada número que representa uma multiplicação. Saiba que a nossa alegria é a sua aprendizagem, portanto, dedique-se cada vez mais. Bons estudos!